Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações. A pessoa que está inserida num sistema religioso pode ter zelo e algum conhecimento acerca de Deus. A pessoa pode saber do sacrifício de Jesus na cruz. Mas se não aceitar para si a oferta da salvação que lhe é feita por Deus, o seu conhecimento e o seu zelo não lhe serão proveitosos. No tempo de Jesus aqui na terra, o povo queria ter a vida eterna, por isso é que examinavam as Escrituras. Vejamos o que Jesus disse no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Pelo contexto desta passagem, compreendemos que estas pessoas estavam presas à sua tradição religiosa e não queriam vir a Jesus, como diz o versículo 40. O que Jesus dizia e o caminho que eles queriam para eles próprios eram duas coisas diferentes. O que Jesus ensinava e a plataforma da tradição religiosa destas pessoas estava separado por aquilo que eles entendiam. Por este texto compreendemos que seguir uma tradição não é sinónimo de estar no caminho que é Jesus. Este texto mostra-nos que a pessoa que está presa à tradição religiosa tem dificuldade de discernir a revelação bíblica. Por que será? Porque a pessoa está presa pelo seu entendimento, cuja inclinação foi fomentada pela sua tradição religiosa. Este é o caso de haver uma diferença entre a tradição religiosa, que apresenta uma imagem acerca de Jesus, e Jesus apresentar-se a si próprio para que as pessoas o possam conhecer. Se analisarmos bem as Escrituras, logo compreenderemos que estas, na sua essência, revelam quem é o Salvador. Notemos o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Neste contexto, zelo implica exercer esforço com entusiasmo e expectativa em seguir o caminho em que está. Porém, como Paulo mostra, zelo não equivale a entendimento. Nesta passagem, a expressão entendimento vem da palavra grega epignosis. Epignosis implica ter um relacionamento pessoal através de uma experiência pela qual a pessoa passa a ter um conhecimento real. A tradição não pode dar este tipo de conhecimento. A tradição pode dar instrução sobre o assunto. A tradição só pode apresentar a imagem do real. A tradição é o resultado daquilo que outros disseram, mas não o resultado de a própria pessoa conhecer a verdade salvadora. E neste aspecto, ter zelo sem conhecer a justiça de Deus, ou seja, saber que Deus fez justiça mediante a morte redentora de Jesus na cruz, o melhor que a pessoa pode alcançar são ideias e padrões religiosos. A tradição cultivada pelo raciocínio humano é fruto do fermento humano. Em Romanos 10:13, o apóstolo Paulo diz que no seu zelo as pessoas procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. O que significa estar sujeito à justiça de Deus? É conhecer e aceitar o que Deus fez para resgatar o ser humano e para que, por esse mesmo sacrifício, os que creem sejam justificados. Em Jesus, Deus fez justiça a nosso favor. Ou seja, o problema do nosso pecado foi resolvido quando Jesus foi feito pecado por nós. Isto é,
Jesus deu-se à cruz por cada um de nós, para que pelo seu sacrifício fôssemos purificados. Vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda parte do versículo em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz: Jesus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sim, Jesus foi a causa dos nossos pecados terem sido remidos e nós termos sido purificados. É bom investigar o testemunho da verdade com a intenção de receber o seu fruto. Temos perante nós 3 tipos de testemunhos ligados à verdade. Estes testemunhos estão ligados entre si e realmente merecem ser investigados. Temos o testemunho das escrituras proféticas, ou seja, o que estas já prediziam acerca de Jesus e que se cumpriram. Temos a verdade do testemunho acerca de Jesus. Este é o testemunho das obras de Jesus, aquilo que ele fez. E também temos o testemunho do Pai. Um exemplo é como Deus Pai, através de João Batista, revelou o que Jesus faria pela humanidade. Um outro exemplo é o testemunho da ressurreição de Jesus. Isto é dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, que a nossa fé seria em vão, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, onde ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Jesus é o testemunho que atesta que Jesus é quem ele disse ser e o que ele disse foi cumprido. Temos o testemunho da verdade, da justiça de Deus. Significa que em Jesus, Deus Pai removeu a barreira do pecado, isto é, o pecado deixou de ser o aguilhão que pressiona o ser humano para a sua eterna destruição. O testemunho desta verdade de Deus declara ao que aceita Jesus como Filho de Deus, que deu a sua vida pelos perdidos, que essa pessoa é salva. Quanto ao que está preso à tradição da religião, na realidade o que tem estado preso é o seu entendimento, ou seja, a sua alma. No seu espírito, a pessoa quer a salvação. No seu espírito, a pessoa tem desejo íntimo de ter comunhão com Jesus. No seu corpo, a pessoa sente a necessidade da libertação do efeito destruidor do pecado. A Bíblia testifica disto ao dizer que toda a criação geme esperando a sua libertação. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Portanto, há necessidade de a alma ser liberta da prisão, do medo e da ignorância causada pela tradição religiosa que existe à margem das Escrituras. Como é que pode ser feito? É pelo conhecimento da verdade. Esta é a verdade de que Jesus morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Esta é a verdade de que Jesus ressuscitou dos mortos, como diz Romanos 4, 25, e que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A verdade é que Jesus nos comprou com o seu sangue. Apocalipse 5, 9. A verdade é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, segundo aos Coríntios 5, 17. É importante alcançar este entendimento de que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que, pela sua morte redentora, nós obtivéssemos a vida que ele prometeu. O resultado deste entendimento deve ser dar o passo de aceitar a oferta de Deus e passar a desfrutar desta grande graça de Deus. O zelo que se manifesta na pessoa de fé é do tipo que coopera com o entendimento de que o que Jesus disse é a verdade que abre o caminho pelo qual possamos edificar a nossa fé. As Escrituras revelam-nos que Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação e que nada mais é preciso ser feito.
O nosso zelo e o nosso entendimento, que nasceu do Evangelho de Jesus, estão ligados. A nossa conduta de fé tem um rumo que está ligado à vida que Jesus prometeu. Portanto, julgamos os nossos sentimentos quanto ao entendimento que adquirimos pela leitura, estudo e ouvir a palavra de Deus. Quando o sentimento humano diz que necessitamos de fazer boas obras para merecer a salvação, logo o entendimento renovado e esclarecido pelo Evangelho de Jesus e que está alicerçado no Evangelho de Jesus, declara para nós que a salvação não está à venda, nem se negocia com boas obras. O entendimento renovado pela palavra de Deus dá valor às boas obras, sim, porém este mesmo entendimento diz à pessoa que não é salva pelas suas boas obras. Quando o sentimento humano diz que temos que fazer penitência pelos nossos pecados, o entendimento renovado pelo Evangelho de Jesus declara que o que a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fazer penitência é a pessoa sujeitar-se a um castigo pelo seu pecado. Tal ato religioso que não tem fundamento no Evangelho põe de parte o sacrifício redentor de Jesus pelos nossos pecados. Se o discípulo de Jesus pecar, o caminho a seguir aí é o arrependimento e a confissão do pecado a Jesus e aceitar o seu perdão. Quando o sentimento humano diz que temos que fazer sacrifícios para merecermos a graça de Deus, nós declaramos que Jesus já completou o único e perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Como diz Hebreus 10, 12. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando o sentimento humano sofre a influência da tradição religiosa e nos quer deitar abaixo, nós declaramos que em Jesus estamos e continuamos em pé. Declaramos que estamos firmes, porque, como diz a Bíblia, Deus é poderoso para nos firmar. Romanos 14, 4. Tendo a nossa base sólida nas Escrituras, é importante resistirmos a toda a mentira religiosa que possa vir a nós. Pensamentos ou sentimentos mentirosos têm a sua origem no maligno que nos quer fazer desviar da verdade libertadora do Evangelho. A nossa alma deve declarar com frequência que fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, para que pelo nosso Evangelho nos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alma deve declarar o que as Escrituras dizem. Vejamos ainda 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, o qual nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Zelo nas coisas de Deus faz muita falta. Portanto, ajustando ao zelo, a busca do entendimento ajuda a alma a entrar e a desfrutar da vida eterna que nos é dada em Jesus. É oportuno entrar no que Jesus alcançou por todos nós. Para quem já alcançou pela fé o sacrifício redentor de Jesus a seu favor, tal pessoa, segundo as Escrituras, está salva. A essas pessoas digo, continuem meditando nas Escrituras para que o vosso espírito seja edificado. Medite nas Escrituras para que a vossa alma se desenvolva mais na vida que Deus dá através de Jesus.
Para quem está salvo, invista mais da sua vida nos assuntos do Reino de Deus e assim conhecerá mais da sua realização pessoal em Jesus. Aos que ainda não se renderam ao Evangelho de Jesus, será oportuno fazê-lo agora. Não o faça como se tivesse a cumprir ou afirmar um ritual religioso. Antes, queira, a partir do seu íntimo, dizer com fé a Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu acredito que morreste na cruz por mim. Eu te aceito como meu Salvador eterno. Obrigado por esta salvação que em ti é segura. Se fez esta simples oração, creia que Deus ouviu. Decida ser um discípulo dedicado a Jesus. Um discípulo que lê um pouco da Bíblia todos os dias. Queira ser um discípulo que fala com Deus todos os dias, sempre no nome de Jesus. Um discípulo que assiste a uma igreja que ensina sobre a vivência segundo o Evangelho de Jesus. Nestas reflexões eu tenho partilhado bastante. Encorajo as pessoas a voltarem a estes vídeos para terem maior aproveitamento destes estudos. Será bom acompanhar lendo os textos bíblicos que são referidos. Fazendo assim, conhecerá maior edificação para a sua fé. Oro que as amplas bênçãos de Deus sejam uma realidade diária na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.